Meu nome é Marcelo, eu sempre me apresento como pai da Alice e da Helena, que é a minha principal ocupação de vida. Mas eu sou também do podcast Entre Fraldas, que é um podcast voltado para a paternidade. E eu vou fazer uma audiodescrição rapidinho, né, porque eu acho que é importante a gente tentar ser o mais acessível possível. Então, eu sou um homem branco, de mais ou menos 38 anos. Estou falando mais ou menos que eu completo daqui a 5 dias, então tá mais ou menos 38 anos. Estou de óculos, eu estou aqui no fundo branco, atrás de mim tem um estante com alguns livros. E eu estou aqui com 3 pessoas muito bacanas, maravilhosas pessoas da internet. E eu vou pedir para vocês se apresentarem. A gente pode seguir pela ordem alfabética. Então, a gente começa com o Ale. Então, se apresenta para o pessoal, Ale. Olá, boa noite. Muito obrigado por ter a presença de vocês aqui. É uma satisfação ter sido convidado para esse evento. Meu nome é Ale Garcia, eu sou criador e host do Negro da Semana, um podcast no qual conto histórias de personalidades negras fundamentais da história. E ele se desdobrou também em alguns outros podcasts, então eu também falo de séries, de filmes e de música. E eu também tenho entrevistado artistas negros contemporâneos através do Projeto Bravos, uma parceria com o Bradesco. Então é isso, falo de cultura negra em podcast, agora em YouTube também, mas o papo aqui é sobre podcast e uma satisfação estar presente aqui. Muito bom, obrigado, Ale. E pedir para o Diogo Braga se apresentar. Tudo bom? Eu sou o Diogo, desde o início do podcast eu comecei a fazer podcast com o Diário do Menestrel, muito antigo, lá em 2015, aí depois eu tive um projeto do Caso e Causos, podcast, e agora eu faço crônicas, transformo elas em áudio, e insiro num feed meu, e eu chamo isso de podcast também, muito embora não tenha o formato, né, clássico do podcast. Eu chamo isso de podcast também. Então eu ainda sou podcaster, eu acho. Obrigado, Diogo. E a Sheili? Eu acho que você tem um formato super de podcast, gente. Como não? É um formato clássico de contação de história. Lembra muito Baseado em Fatos Reais, né? Eu sou a Sheili, junto com a Marcela Ponce de Leon, eu tenho o podcast Baseado em Fatos Surreais. Sou Sheili Calef, eu nem falo meu sobrenome, que o nome é raro encontrar alguém que tem esse nome. Nós temos o podcast há 4 anos. Eu trabalho como atriz desde que eu nasci. Eu, com 5 anos, já fazia teatro dentro de casa, fiz faculdade de teatro, dei aula na Universidade de Teatro e de Cinema, então sempre foi criar conteúdo e arte, sempre foi a minha praia. E eu faço vídeos para a internet já tem um tempo, então o podcast ele veio como uma nova forma para mim, né, de criar conteúdo. Criar conteúdo, conversar com a sociedade e com a vida. Muito obrigado, Sheili. Eu queria começar, então, eu vou pedir para a gente passar sobre essa questão de arte de contar histórias, que é o foco da nossa live. A gente pensou nessa questão da arte de contar histórias, a gente trouxe, então, pessoas que têm nos seus podcasts a principal forma, o objetivo de contar alguma narrativa, né, e trazer uma narrativa para a gente. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho, cada um, de qual que é, né, o objetivo do podcast, então eu queria que cada um também falasse, né, quais que são as histórias que vocês costumam contar, qual que é o objetivo de trazer o podcast, né? Qual foi o objetivo do podcast de vocês e por que a escolha desse formato, né, de contar histórias, né, de trazer contando histórias. Então agora, para a gente inverter, a gente começa pela Sheili. Ai, que bom! O S é sempre um dos últimos. Bom, a gente escolheu... O nosso podcast, ele não é só um podcast. Ele é um podcast, mas a gente também oferece treinamentos em empresas, porque é a transformação através da arte de contar histórias, transformação de comportamentos. Então, a gente discute comportamentos através da metodologia do Baseado em Fatos Reais, que é uma pessoa contar a história da outra. Então, no Baseado em Fatos Reais, as ouvintes enviam as histórias e nós contamos em primeira pessoa como se tivesse acontecido com a gente ou com as nossas convidadas. Então, uma pessoa manda a história dela e a gente conta de maneira anônima, a pessoa fica, né, no anonimato mesmo, e a gente leva aquela história surreal para o mundo. Mas o objetivo mesmo do Baseado em Fatos Surreais é mostrar a pluralidade das mulheres, que as mulheres não são uma massa.
é trazer mais realidade para isso. Porque a própria Marcela, quando ela teve a ideia, e aí eu sou muito fazedora, e ela projeta muito, e a gente se juntou com duas forças quando a gente se conheceu. Ela teve uma história muito diferente da maioria das mulheres. Quando ela se separou, né, ela casou muito jovem, quando ela se separou, o pai ficou, na maioria do tempo, com os filhos. Então, ela tinha uma história tão diferente da maioria das mulheres não, das histórias que a gente ouve falar, que ela queria contar histórias novas, histórias diferentes, as histórias mais verdadeiras, mostrar que a gente é um universo, que não tem uma mulher padrão que vai servir para todo mundo. E a gente resolveu conectar mulheres através de histórias. Então, o nosso objetivo em escolher história, escolher o storytelling, é conectar as pessoas através da emoção que uma história pode trazer. Deixando essa história... Todo mundo acaba se identificando com a história, mas ela é muito única. Ela é muito... Então, a gente tem todo tipo de mulher. É um podcast de entrada, então ele é um podcast curto, de 25 minutos. Para quem nunca ouviu podcast, é um podcast que muitas pessoas começam a ouvir podcast por ali. Ele é rápido, ele é entretenimento, ele é divertido, ele tem histórias tristes também, mas ele foi uma escolha muito consciente de conectar as pessoas através de histórias, trazer o entretenimento e ser um podcast de entrada. Mesmo que a pessoa não esteja acostumada a ouvir podcast, é um podcast que ela consegue consumir mais facilmente, digamos. Eu gosto muito do baseado em fatos surreais. A primeira vez que eu escutei, você sabe que eu assustei, né? Eu fiquei sempre pensando assim, mas isso é ela, mas é a mesma pessoa que contou da outra história. Até eu entender que a lógica era vocês com vocês mesmos. Essa pessoa vive muitas coisas loucas, né? Cada fato que monte. É um caso surreal. Aí que eu entendi. Demorou um tempinho, mas eu entendi. Mesmo a nossa voz, a gente empresta a nossa voz. Assim. E é super bacana. Eu acho que essa estratégia que vocês também fazem, que eu vi, que vocês costumam comentar, né? Que vocês não sabem a história que a outra vai contar. Então, uma conta a história e a outra vai perguntando, né? Vai ser naquela plateia ali fazendo as perguntas. Então, isso fica bem, bem bacana também, que vira a nossa voz como ouvinte, né? Eu gosto muito dessa interação. Como se vocês estivessem ali, né, batendo. Mas então... E realmente a gente faz surpresa uma para outra, para que seja mais genuína essa interação na hora, né? Muito bom. E Diogo, então, fazendo a ordem inversa, Diogo, a mesma pergunta que foi para a Sheili, né, qual que é o propósito das crônicas que você coloca, né, e que você faz crônicas sobre sua paternidade, mas também não é só sobre a sua paternidade, né, você fala também sobre a sua vida de filho e sua vida de pai. Porque a paternidade ela é uma via de mão dupla, né? Não adianta uma pessoa querer... Isso eu estou falando de afetividade, uma pessoa querer ser filho, mas não ter um pai, né? Isso acontece muito, né? E eu acho que com as minhas crônicas, pelo menos elas começaram com essa intenção da importância, muito também influenciado por vocês, pelo trabalho do Entre Fraldas, né? Claro, de mostrar a importância de uma paternidade afetiva, independente de tudo, independente das diferenças geracionais, porque eu conto muitas histórias do meu pai. O meu pai não é perfeito, ele não é um homem à frente do seu tempo, ele é um homem marcado pelo tempo dele, né? Ele falava aquela coisa, não pode chorar, filho. Mas, enfim, no decorrer da vida, ele foi modificando a sua forma de pensar e mesmo ele tendo as limitações geracionais dele, ele me deu muito afeto, de fato. Isso foi muito importante, eu procuro passar isso nas minhas histórias, tanto as histórias que eu conto do meu pai para comigo, quanto as histórias que eu conto de mim para minha filha, entendeu? É de chorar, se preparem, gente! As crônicas do Diogo emocionam a gente demais. Com certeza. E o Alê? Obrigado. O Negro da Semana nasceu basicamente por 3 motivos, né? Eu sou um escritor, amo contar histórias, amo construir narrativas. Eu sou um apaixonado por podcast. Antes disso, eu era um apaixonado por histórias em rádio, um ouvinte contumaz de rádio AM, cresci ouvindo isso. Meu avô foi muito influente nesse momento, então eu adoro histórias em áudio. E eu acho que histórias de personalidades negras são mal contadas, têm menos impacto do que deveriam ter. E o fato de eu ter um filho pequeno, um filho negro que foi crescendo, eu fui me perguntando que histórias ele vai ouvir sobre pessoas como nós.
Então eu achei que era um dever, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu conseguia alcançar, trazer essas histórias de personalidades negras que são apaixonantes, que são grandiosas, que fizeram e fazem muito pela cultura, da cultura negra. Então eu achei que a melhor forma de fazer isso era nesse formato que eu gosto demais e que tem muitas possibilidades, que é o formato sonoro, de criar um storytelling, criar uma narrativa em que haveria um encantamento do áudio, da trilha e etc., para fazer com que essa história chegasse dessa maneira profunda no ouvido das pessoas, que eu acho que é o poder do podcast, sabe? Então eu juntei paixões por áudio, paixões por narrativa, paixão por cultura negra, e tentar aí humildemente deixar um legado, né, sobre a nossa cultura. Muito bom. O Negro da Semana também é... Mudo. Ah, eu mutei agora. Em vez de desmutar, eu mutei. Eu tinha esquecido de mutar. Vou melhorar nisso. Vou melhorar. Eu escutei muito Negro da Semana e ele tá, no momento, você deu um hiato, né? Na publicação do podcast, você tá publicando outras formas de comunicação do Negro da Semana? Não, o podcast sai todo... Ele tá saindo com uma frequência um pouco menor agora. Mas ele tá focando no formato de entrevistas, né? Agora, esse mês, eu retorno com um formato tradicional, que eu vou contar a história de um grande músico brasileiro. Só que ele não parou, não. Ele tá... Até a semana passada eu publiquei um episódio, que daí é um episódio de conversa com duas grandes artistas, Carol Conká e Linda Quebrada. Mas eu tô publicando direto, assim. Pessoal, é que nós não fizemos. Eu fiquei meio assim, será que a gente tinha que fazer audiodescrição? Porque as pessoas estão ouvindo uma voz que é do Alê, mas na verdade ele é 40 pessoas, porque eu estudei ele essa semana, eu já tinha ouvido o Negro da Semana, mas aí eu fui ouvir um pouquinho mais que a gente ia conversar. E ele é 43 pessoas, a quantidade de coisa que esse homem faz, então vocês estão ouvindo uma voz, mas é um monte de gente. Todos os Alê Garcia são eles, gente. Todos os programas. Porque a pessoa pode chegar em você por um monte de lugares, né? Não é como a gente tem um programa de podcast, ele tem várias iniciativas dentro do podcast. Muito bom. A gente tem uma pergunta do Mike Faria, ele perguntou o seguinte: quais as referências de podcast de vocês, tanto para ouvir, quanto para inspirar a produção? Eu acho essa pergunta muito bacana, assim, que também ajuda a gente, né, a pensar o que influencia as pessoas, né? E até buscar referências para a gente mesmo como ouvinte, né? Eu acho que a gente, como ouvinte, a gente sempre quer escutar quem que é aquele podcaster que a gente gosta, escuta. Então, Diogo, começando por você, quais são as suas referências de podcast para você escutar e se inspirar para produzir? Bom, eu vou falar de podcast gringo, não. Vou valorizar aqui o nosso produção nacional e falar a minha verdade, de fato, né? Que a minha grande inspiração foi, de fato, o Ivan Zanzu, o Projeto Humanos. Lá, inclusive, eu comecei a fazer podcast storytelling por conta dele, porque lá no final de 2015, ele fez uma seleção de pessoas para poder ajudar no Projeto Humanos. Ajudar ele no Projeto Humanos. Aí teve uma seleção, eu fui passando, e acabei caindo lá, no fim, no treinamento que ele deu para a gente, para um grupo pequeno de pessoas. E aí ele me ensinou mesmo a forma que ele trabalha. Entendeu? Como que ele faz. E aí acabou que isso me produziu logo em seguida eu tive o projeto do Casos e Causos, que é bem inspirado, ele é menos jornalístico do que o trabalho do Ivan. Mas ele é muito inspirado naquele primeiro episódio do Projeto Humanos, que é o Bom de Briga, ele é muito inspirado naquilo. E acabei tendo a honra de participar em 2 episódios, um episódio de crônica, outro episódio que fez parte de toda uma temporada do Projeto Humanos, se não me engano, transição da primeira e da segunda temporada do Projeto Humanos, entendeu? Então, a minha principal inspiração para podcast storytelling é, de fato, o Ivan Zanzu, certamente. E o Projeto Humano. Muito bom. E Ale? Eu também vou ser obrigado aqui a me juntar ao time Mizanzuki. Eu tive a satisfação de conhecer ele no evento do Spotify ano passado. E o Mizanzuki, para mim, é um fenômeno, assim. Eu acho o trabalho que ele faz primoroso. Eu acho que aquilo ali, para mim, é o ápice no Brasil de quando a gente consegue ter estrutura, tempo, pesquisa, uma produção
Eu acho aquele cara sensacional, eu acho o trabalho que ele faz com Projeto Humanos incrível e é constantemente inspiração para mim também, assim. O Ivan Mizanzuki é genial. Mas eu queria fazer também falar de mais um que eu gosto muito, que ele tem um formato narrativo, mas no formato de entrevista, que é um convite às pessoas contarem suas histórias. Gosto também dele muito como pessoa, que é o Eu Tava Lá, do Brian Rizzo. Gosto muito desse formato também, desse convite que as pessoas chegam para contar a sua história e o podcast dá esse espaço, dá esse palco para a pessoa brilhar ali, contando em primeira pessoa, e a intervenção do podcaster é somente para auxiliar naquele processo. Esses dois, para mim, são boas lembranças para trazer agora, boas referências nacionais. Muito bom. E Sheili? Gente, aí vocês me pegam muito. Eu comecei a fazer podcast, eu não ouvia, eu só fazia. Então, a minha referência era... eu venho do teatro, então era teatro, novela, filme, série. Para mim, tudo é uma referência para podcast, mesmo que não seja podcast em si. Porque você tem, por exemplo, o Homecoming, que nasceu em formato de podcast e virou série. Mas eu não fui muito... A Marcela consome muito... É um mashup de nós duas, né? Então, a Marcela, ela gosta de muito podcast gringo e criminal. Quanto mais escorrer sangue pelas orelhas, assim, mais ela gosta. Ela gosta mesmo de ver, sabe? Quanto mais assassinatos. Então, ela e o Ivan... Assim, o Ivan colaborou muito com a gente no começo. E eu... Referências de tudo. Eu gosto muito de novela, eu gosto de todo tipo de podcast... E hoje eu ouço de tudo um pouco. E eu, de história, o manual como chama, do fazendeiro, eu acho engraçado pra caramba. O manual do pequeno manual do fazendeiro, o manual do pequeno fazendeiro. Ai, gente, esqueci o nome. Mas é esse o manual fazendeiro, você vai encontrar esse podcast, porque ele é muito divertido. Eu gosto muito do The Dream, que é um podcast que fala de golpes financeiros, é um podcast gringo, eu me dediquei a ouvir ele. Eu gosto muito do Calma Gente Horrível, que é um monte de mulher conversando, é mesa, não é história necessariamente. Então, tudo é uma inspiração, não tem nada que não seja uma inspiração, mas acho que o que mais me inspira é conversar com pessoas, para ser honesta, assim, já que se é pra gente dar dica... eu gosto muito de bater papo, a Marcela também, a gente adora ouvir uma história, a gente senta com uma pessoa que a gente não conhece, fala, menina, me conta, e aí já pega, sabe, o tricô e começa. Então a gente gosta de história no geral, qualquer jeito de contar história é uma inspiração para o podcast, não apenas o podcasts em si. E tem uma coisa, eu coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual há muitos anos já, e ele é focado em depoimento. Então, lá também a gente conta muita história. O Baseado em Fatos Reais não tem o foco em violência sexual. Não quer dizer que a gente não fale disso, porque você vai contar histórias de mulheres, eventualmente, no nosso país, que tem muita violência, a gente vai contar. Mas lá também a gente tem muito isso, assim, o que causa uma comoção em quem está vendo, né? O que me comove quando eu assisto e que eu posso levar para esse universo do áudio para comover quem está assistindo. Acho que o nosso objetivo é sempre criar uma transformação. Então, é sobre coisas que mexem com o nosso coraçãozinho. Muito bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Meu microfone deu uma falha. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ótimo, tá ouvindo. Então tá bom. Que deu uma falhada aqui. Nossa, eu fico pensando assim, essa questão de inspiração ela é muito complexa, né? Porque a gente vai construindo, igual vocês falaram, a gente vai trazendo de várias fontes e vai construindo a inspiração pra gente, né? Eu e o Rodrigo, a gente sempre fala que, por exemplo, Entre Fraldas, a nossa inspiração foi em desespero, assim, que a gente precisava conversar com alguém, porque quando as crianças novinhas, assim, nós dois, a gente se encontrava muito numa turma de amigos e a gente falou, cara, a gente precisa conversar. Então, vamos fazer um podcast que a gente tem um motivo para trocar ideia? E aí a gente começou a conversar um com o outro e virou, e aí foi indo e virou Entre Fraldas, né? Então, Entre Fraldas, a nossa motivação foi em cima disso, né? E, assim, de inspiração, a gente tem alguns episódios que nós fizemos, assim, que são episódios mais voltados para essa questão de contar uma história, de trazer história de alguém de pano de fundo para contar alguma coisa, né? Usar a história como forma de trazer uma informação também. E nisso, um podcast que eu gosto demais, assim, que eu até influenciei muito o Rodrigo a escutar, é o Hidden Brain. Não sei se vocês conhecem, é um podcast de divulgação científica e eu acho ele maravilhoso, assim, porque a forma como ele traz, né, uma história, aí de repente a história vai sendo construída e vira
uma informação. Então eu acho isso tão bacana, né, dessa questão do contar histórias e como que a informação vem ali, de repente você se assusta e você está entendendo uma coisa que você não estava nem percebendo que era aquilo que era o foco da situação. Então, assim, eu gosto muito mesmo do Hidden Brain e de outros podcasts semelhantes a ele, né? E claro que eu acho que é muito importante a gente falar do Mizanzu, que eu acho que é um podcast muito importante até no cenário nacional, né, para construção, assim. Mas eu vou falar também que eu tive, porque ele está parado e por definição no momento está parado. Eu tive um podcast que também foi inspiração do Diogo, tá, Diogo? que foi o Hiperativo, né, que eu contei várias vezes, eu trouxe algumas narrativas minhas, né, coisas que eu escrevi e tal, e foi muito inspirado, foi inspiração do Diogo que eu pensei, cara, vou fazer também, eu acho que esse cara conta história bem, quem sabe eu consigo contar história parecida com ele. Não chegou a ser parecido não, mas eu curti fazer também, curti a produção do Hiperativo, eu gostava bastante de produzir. E aí, eu acho que nessa toada, a gente falou de várias formas de contar a história, e eu queria perguntar para vocês uma reflexão que eu vivia fazendo, e o Diogo também me apontou que ele também fazia. Que assim, hoje a gente tem o uso da palavra storytelling com muita frequência, né? Já vi a Sheili, que ela adora, já percebi que ela adora a expressão. Porque eu gosto muito da ideia de contar história. Eu acho tão bonito quando a gente fala contar história, ou narrar uma história, né? Um narrador, um contador de história, eu acho tão do que o storyteller. Eu queria perguntar para vocês, para a gente conversar, já que a gente está fazendo uma live aqui para ouvintes e podcasters, para a gente conversar sobre esse termo, assim, quem sabe a gente parar de usar storytelling e falar contação de histórias? Não sei, é um pensamento meu particular. Eu vou passar para a Sheili, porque que eu vi que ela tá a fim de falar sobre esse tema. Não, é porque eu lembrei antes do 37. A gente não tá fazendo jus a muitos podcasters brasileiros, né? As meninas do 37 graus. Nossa, maravilhoso. Boa noite, internet. Como é que a gente vai falar de storytelling ou de contação de histórias sem falar do Boa Noite, internet? Não dá, né? Quem consegue segurar um podcast no gogó sozinho ali é muita coisa, né? Nossa, eu tô lembrando de um monte de mulher incrível que faz isso, assim. Mas sobre o termo storytelling, é porque ele entrou na moda há muito tempo, no mundo corporativo, principalmente. Eu trabalho muito treinando pessoas para falarem em público em frente às câmeras. E no mundo corporativo, essa coisa da jornada do herói para o empreendedor. Então, eu era pequenininha lá em Barbacena, aí eu não sei o quê, daí eu tive uma ideia genial, daí eu virei empreendedor, e até ninguém aguenta mais esse storytelling Storytelling virou meio sinônimo o seu storytelling, né? Aí vem TED, que também vai usar um pouco disso. Eu treino muita gente para TED, muita gente para apresentação para investidor, sabe? Então, eu acho que esse lugar deu uma cooptada no termo e ele fica mais chique, né? As pessoas gostam de falar storytelling. Eu, particularmente, nunca gostei de contação de história. Quando começaram a usar... Eu estava na faculdade de teatro ainda quando começou a história de contação. A gente não usava contação. Daí a gente falava contar história. O ator-narrador era narrar. A gente sabia que era uma pessoa contando algo, a gente chamava de narrador, ator-narrador. Aí virou contação de histórias. Para mim, dá meio que na mesma. Eu não vejo um problema a gente usar. Mas tem uma coisa que a gente pega aqui no Brasil de ficar usando termo em inglês, que é um hábito. Só que, especialmente em podcast, ainda a produção internacional é muito grande. A nossa produção já está bem grande, mas a produção fora ela é gigante. E tem algumas coisas muito legais mesmo. Todo mundo acaba, depois de um tempo, consumindo umas coisas gringas, porque elas são muito bacanas. Então, acho que ele é meio... Talvez ele seja bastante internacional, o formato do podcast, né? Como ele já vem... Ele tem tem uns 15 anos, mas talvez, e aí vocês podem me ajudar, talvez ele já tenha uma cara, ele já nasce num mundo um pouco mais conectado. Então, essa palavra vai ficar, acho, quase impossível a gente trocar, porque a gente conversa em muitos lugares com podcasters do mundo inteiro, de vários outros países da América Latina. Então, é um termo mais fácil para todo mundo se comunicar ali, né? Mas estou viajando agora, assim, tentando pensar por quê. Mas eu tenho preguiça, porque as pessoas, quando falam storytelling, elas já imaginam aquela historinha chata, que já virou até chata, de tanto que todo mundo reproduz, e parece uma fórmula que você aplica, entendeu?
Exatamente. Eu pensei dessa mesma forma, assim. O storytelling, muitas vezes, quando é usado, ele é usado para esse lado de marketing, sabe, assim, do convencimento do outro e não do narrar uma história, né? Eu fico com essa impressão, sabe? E eu acho que talvez o contar histórias fica muito relacionado a uma coisa muito infantil. E aí as pessoas não gostam do contar histórias porque vira infantil. Aí fica nessa questão, né, Ale? É verdade, eu preciso fazer esse meia-culpa aí, porque eu sou publicitário de formação, e o que a Shelly falou tem todo sentido, é culpa dos publicitários, principalmente, em trazer esse termo, que é uma mania dos publicitários, de trazer todas as terminologias norte-americanas, né, para se atrelar aos processos, trazer para cá e dar essa moldura. E eu acho que, na verdade, ele tem na publicidade um sentido de construção, na verdade, da narrativa, mais do que de contação, o que acaba parecendo que é uma estratégia falsa, né? Serviu, inclusive, para alguns processos de criação de produtos, em que se descobriu depois que se criou um suco todo orgânico, feito na fazendinha do tio fulano, e que se falava a todo mundo, não, a gente tem que ter o storytelling, como essa marca conseguiu criar, né? Então essa busca de criar narrativa, a história posterior, né, deixá-la bonitinha para uma marca, isso é um fato, assim, é um mecanismo da publicidade, e não me incomoda o termo pro podcast, como a gente falou, porque eu acho que a gente, com isso, se atrela a uma categorização que fica fácil, assim, internacionalmente. Tá, tu sabe que storytelling tem uma história a ser contada, sabe que tipo de podcast é o storytelling, né? E eu não gosto também do termo contação de histórias, eu gosto muito, tem que ver de que maneira vai ser usado, mas eu gosto do termo narrativa, sabe? Eu gosto de narrativas, esse podcast é feito de narrativas, eu gosto muito disso. Mas storytelling pra mim tá de boa, eu acho que servindo para propagar o formato, pra mim é isso que importa. É que nem quando veio aquela horda de podcasts, eles ficaram muito indignados quando a Globo entrou no podcast. Eu só pensava, cara, vai popularizar o formato. Eu achei ótimo. Quem ficou indignado? Eu achei incrível. Várias pessoas. Agora a Gigante chegou aqui no nosso campinho, porque os podcasts sempre foram muito clubistas, né? A gente tá aqui fazendo nossa coisinha, subindo aqui, e aí veio a Globo, inclusive, com pecados de podcast, que é baixar o áudio dos seus programas do Bial e dizer que é um podcast, jogar assim o áudio. Então houve essa comoção aí. E eu só fiquei feliz porque a dona Eufranásia lá do interior agora sabe que é um podcast, e é legal a gente se preocupar com as maneiras de fazer com que pessoas não iniciadas possam ouvir podcast. Isso é uma constante que eu tenho tido, assim, porque nas várias histórias que eu conto no podcast são de sambistas das antigas, né, grandes artistas da velha guarda, já falecidos, e eu comecei a ver esse interesse em pessoas bem mais velhas, não acostumadas com o digital, com o mobile, tá, e querendo ouvir. E aí, por exemplo, vamos mandar o podcast pro WhatsApp, mesmo que isso não vá contar nas minhas métricas, mas eu quero que as pessoas ouçam, maravilha. E uma coisa legal, o Google tá facilitando muito isso para mim, quando ele transforma o ouvir podcast numa busca que tu faz e já aparece dar o play, porque o Spotify, que é o mais ouvido, e a gente sabe que para nós é simples, é muito difícil para muitas pessoas, e precisa ter um acesso, uma conta, etc. Então, popularizemos a arte de contar histórias, de ter narrativas boas, assim. Gente, prepare o seu coração. Você já ouviu que conta a história da música sertaneja? Maravilhoso, da Ralph Def, mesmo estúdio que eu pertenço lá, é um ótimo podcast. Prepare o seu coração. É lindo, tem que chegar nas pessoas isso. Exato. Muito bom. Diogo, você quer dar seu pitaco aí sobre o contar histórias versus storytelling versus narração? Deixa eu só fazer um comentário que isso me remete muito a RPG, porque assim, você tinha um RPG, aquele cenário que era chamado storytelling, foi traduzido pra gente como cenário narrativo, né? Então eu gosto muito dessa tradução de storytelling para narração, porque eu acho muito bom essa ideia de você narrar alguma coisa, né? Você construir uma história e você ser um narrador, né? O narrador é uma coisa muito poderosa para mim. Na minha visão, um narrador é uma figura de muito poder nesse sentido, de muito encantamento, né? Também. Diogo? Bom, eu comecei a fazer esse tipo de podcast bem lá no início, né? Bem quando... Logo depois tinha o Ninguém, tinha acabado de lançar o Projeto Humanos, eu achei um negócio doido. Tinha o que tem até hoje, que é outro podcast mineiro, que é o... Enfim,
enfim, eu comecei a fazer muito cedo. E eles, antigamente, lá para 2015, 2016, usavam só esse termo storytelling. E depois, quando eu vi essa virada do termo podcast narrativo, eu achei muito melhor. Porque, de fato, tem que ter um nome para poder diferenciar o que é 90% dos outros podcasts, são podcasts bate-papo, mesa de bar, e do que é feito, do que tenta se fazer para se distanciar um pouco disso, entendeu? Então, eu acho que o nome storytelling eu usava muito, mas eu acho o podcast narrativo muito melhor e concordo aí com tudo que o Ale e a Sheili falaram. Não tenho muito mais o que acrescentar, não. Eu fico muito feliz que teve, eu acho que representa uma virada desse tipo de conteúdo que está sendo feito agora, hoje em dia, na podosfera. E a partir da sua reflexão, Diogo, como é que vocês veem, né, essa mudança? Assim? Porque eu realmente existia um cenário quando a gente tinha, né, quando a internet era mato e a gente tinha só uns 2 podcasters aqui no Brasil, era só essa questão de mesa de bar, né? Era só essa questão das pessoas se juntarem e começarem a conversar sobre o assunto. E aí, de repente, veio uma popularização muito grande dos podcasts de narração, de contação de histórias, de storytelling, né? Vamos usar os termos todos, que aí não temos problema. Então, a gente teve essa popularização. Como é que vocês veem, né? O que você acha, Diogo, que causou, que foi, assim, o que realmente motivou essa mudança, né? Essa inserção do formato narrativo dentro do podcast? Você escutou, Diogo? Não, acho que... Acho que não escutei, não, mas pode ser. Tá. Eu perguntei como é que você acha que, assim, por que você acha que o formato narrativo se inseriu muito, muito fortemente agora, assim, na podosfera, né? E quando a gente tinha antes, basicamente, podcasts de discussão, né? De mesa, formato que a gente chama popularmente de mesa de bar. Por que se inseriu? Eu acho que foi uma busca natural das pessoas tentarem fazer diferente, né? E eu acho que eles foram buscando, até o próprio Mizanzuki, que buscou dos radiolabs da vida lá, referências e tentar fazer o podcast do Projeto Humanos, né? E esse processo ele só foi se fortalecendo. Até alguém perguntou aí por como é que você vê o fortalecimento da podosfera brasileira e mineira. Eu vou falar do fortalecimento da podosfera no que se refere aos podcasts de nativos, não de contação de história, mas narrativos. Porque muitos profissionais, muitos jornalistas, né, foram se colocando, muitos atores, né, Sheili, foram se colocando também a fazer podcast. E isso foi fortalecendo a mídia, né, com certeza. Mas sempre existiu. Na minha opinião, é que aqui no Brasil se popularizou mais a mesa, mas a gente precisa entender que tem a ver com acesso. O próprio consumo de podcast hoje tem a ver com acesso, com possibilidade de produção, com um celular que tenha um som mínimo que te permita gravar. E é mais simples é menos roteirizado você colocar todo mundo para bater papo. E não é uma questão de qualidade. Quem vai dizer o que é bom ou não é o público. Não interessa. Os filhos da grávida de Taubaté têm audiência pra caramba e é super engraçado e não é a mesma pessoa necessariamente que vai ouvir o nosso. Então não tem uma questão de tem uma questão de tempo, de possibilidade de produção, de como juntar as pessoas, possibilidade de edição. Enquanto o mercado se profissionaliza aqui, a gente vai fazendo, mas eu acho que a gente não pode esquecer que sempre existiu, porque você não dá a impressão que podcast é mesa, porque aqui é assim. Mas o rádio sempre teve radionovela, sempre teve leitura de cartas. Isso sempre esteve lá, sempre fez parte da programação. Mas eu acredito muito que tem a ver com recurso.
possibilidade de administrar recurso, fazer a mesa, porque ela é mais simples, e porque o brasileiro gosta de bater papo, falar um em cima do outro. As novelas começaram a ficar melhor quando eles começaram a falar um em cima do outro, não ficava aquele texto sozinho, assim. Avenida Brasil fez um grande sucesso, e agora não sei porque eu tô com novela na cabeça, gente. Avenida Brasil foi uma novela que todo mundo assistiu, homens, mulheres, porque ela era uma narrativa para homem, era uma novela feita para homens, tinha todos os personagens ideais, o cara que sonha em ser jogador e fez sucesso, fulano, tinha tudo. Mas ela tinha uma coisa que era um tipo de diálogo mais coloquial, mais parecido com o que a gente consome aqui. Então, eu acho que o Mesa, ele tem várias qualidades. Eu adoro o Calma Gente Horrível, que eu falei, é a galera falando horrores, uma galera numa mesa. Então, não acho que é só... Para não dar também a sensação de que a gente vem depois com história. Eu não sei, não. Eu acho que história vem muito antes até. Não, certamente. Mesmo notícia de jornal no rádio era o quê? Era... O fulano, aconteceu não sei o quê. É uma historinha que alguém tá contando, né? Tem razão. Eu acho que isso aí veio antes, né? Porque a gente traz esses formatos do rádio, da radionovela, como tu falou, e a narrativa, o drama no rádio sempre foi uma coisa anterior a isso. Eu acho que houve depois até essa possibilidade de juntar tantas pessoas, de poder separar por canais, de poder ter microfones no mesmo lugar. E hoje, ou até desde antes da formação de alguns podcasts em formato de mesa que escolhem gravar todos juntos ou gravar à distância desde antes da pandemia, são possibilidades, mas eu acho que é importante que a Shelly falou de não achar que agora estão vindo os podcasts narrativos. Eu acho que agora que se abre as possibilidades para todo mundo fazer muita coisa diferente. Deu aquele start ali de vamos sair agora e vamos gravar, só que agora todo mundo tá tentando, tá experimentando, isso que é maravilhoso, sabe? Tu ouve uma coisa nova, aquilo te motiva para fazer diferente, para até pegar o que tu já faz e dar uma pitada de, olha só, eu posso também agregar isso, ou eu posso fazer um outro podcast que também tem a ver com isso. É muito fascinante poder brincar com as possibilidades que o áudio te traz, assim, né? Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, vai mais para a Shelly e para o Ale, mas Diogo também, se você sentir à vontade, você pode comentar. Porque a Shelly e o Ale, eles trazem podcasts muito voltados a questões, direta ou indiretamente, de feminismo ou antirracismo, né? E a minha pergunta assim, na avaliação de vocês acham que o formato narrativo ele tem uma capacidade maior de transformar, de trazer um olhar diferente, transformar essa percepção dos ouvintes com relação à realidade, assim? Vai aí, Ale. Tá. Eu acho que sim, eu acho que ele é uma ferramenta fundamental nisso, eu acho que ela não é a única. E a minha pretensão é usar ela da forma que eu acho que ela é mais poderosa, que é no sentido de ter uma estratégia, uma atitude antirracista que ela funciona a partir do empoderamento. As pessoas negras têm muita carência de background, de saber suas histórias, suas origens e quem são os ídolos fundamentais para elas se orgulharem e saber que elas podem alçar, ter ascensão e quererem ser mais. Porque se a gente não consegue se ver, a gente não consegue desejar. E quando a gente fala se ver no podcast, no caso, não consegue se ouvir, não consegue conhecer a sua própria história. Então eu fico realmente feliz demais quando eu uso o podcast, que apesar de tudo ele é acessível para mais pessoas, que dão um play e tu ouve, né, quisera que a gente pudesse penetrar com o livro tanto assim, mas eu fico muito feliz quando eu conto uma história de uma pessoa que ascendeu, que teve uma vida difícil, uma pessoa negra que através do seu trabalho, do seu talento conseguiu ascender, e eu consegui ter retorno de pessoas, de jovens da periferia, que vêm e me escrevem, me dizem que não conheciam aquela história, que se identificaram por saber que aquela pessoa nasceu em condições sociais muito parecidas com a dela, que tu vê que há aquele sopro de esperança, sabe? Aquela coisa de o meu povo negro também faz isso muito bem. Para mim isso é fundamental, o podcast, como essa forma de expansão. Por isso a comunidade com o Negro da Semana se forma de uma maneira muito intensa e muito apaixonada, né? São pessoas mais velhas que ficam muito felizes. Eu estou contando a história de uma artista como, sei lá, Elza Soares, que elas ouviram a vida inteira e que elas podem ouvir a história agora do início ao fim e saber que vida incrível essa mulher teve, e que agora ela, a pessoa mais velha, pode ouvir aquilo de uma vez só, e são pessoas bem novas que estão aí conhecendo um artista de rap, por exemplo, e se dando conta que por trás da arte daquela pessoa
tem muito sofrimento, muita batalha, que o negro tem que realmente progredir muito e se esforçar demais para conseguir ascender, né? Então é uma ferramenta fundamental para mim nesse combate do antirracismo e da potencialização da cultura negra, né? Muito bom. Você sabe que, assim, só fazer um comentário que quando eu sinto um pouco isso nesse sentido, também desse impacto de transformação, que quando eu escutei o do Cartola, eu fiquei tipo uma semana escutando Cartola. Depois de escutar. Que isso, daquela vontade ainda. Não é? E tem um outro podcast que é só musical que eu acompanho, que também traz, que é narrativa e traz histórias de cantores, que é o Clube da Música Autoral. Então, assim, cada vez que ele conta uma história de um artista, eu fico uma semana escutando aquele mesmo artista. Então, acho que existe um impacto muito grande na gente, de qualquer forma. Né, Shelly? Você ia falar? Ai, a gente adora, ser humano adora história, né? Quantas séries vocês ficam maratonando aí no Netflix, gente? Se não é a historinha, é a gente contar a história. A gente adora uma história. Eu não diria que é melhor. Para mim, tudo dá. Dá para você fazer ativismo com história, sem história, conversando, só com imagem. Tudo é possível. Assim, a nossa capacidade de comunicação, ela ultrapassa os formatos. É claro que, no nosso caso, a gente leva... Ele é um podcast que ele pode ser categorizado até como feminista, mas a gente nunca usou esse termo, a gente nunca trouxe... A gente está falando de um ativismo da vida real, onde a gente vai pegar uma situação muito absurda e conversar do ponto de vista de quem viveu, e aí a gente depois compartilha sempre um pouco o que a gente viveu. A gente não coloca uma especialista ou um especialista para dizer, olha, o que aconteceu aqui foi isso, porque foi uma atitude machista do fulano, que olha, essa médica abusou da paciente, porque isso... Não tem esse lugar, é através da história, a própria pessoa já entra num exercício de empatia. E como ela sabe que quem está contando não é a real pessoa que viveu a história, ela faz como a gente e entra dentro. A gente fala que a gente incorpora as personagens. E as nossas convidadas, quando vão contar a história de uma ouvinte, elas também incorporam. É um negócio impressionante, assim. Muda, a pessoa muda, a energia da pessoa muda. É um negócio, olha assim, fala... Então tem uma mágica que acontece ali de conexão através da história que é muito legal e que serve muito para a gente... falar de pautas mais complexas e fazer ativismo com isso. No caso do Baseado em Fatos Reais, eu sou bem ativista, né? Eu tenho várias pautas e sou bastante conhecida por esse trabalho. Mas o Baseado em Fatos Reais, o nosso ativismo é só que as mulheres são plurais. Então, eu tenho histórias de mulheres evangélicas, histórias de mulheres que são ateias, histórias de mulheres que são umbandistas, histórias de mulheres, e todas se identificam com todas, porque a gente está falando da nossa humanidade. Então, nesse lugar, ele acaba trazendo todo mundo para uma conversa, e a pessoa nem sabia que era sobre aquilo. O caso da mulher que nasceu, que é quando uma mulher trans entendeu que realmente ela era uma mulher. Então... E, de repente, você está lá ouvindo o podcast e fala... O trisal, que é uma mulher que se relaciona... Ela dizia, eu sou totalmente hétero. Ela falava, eu sou hétero, radicalmente hétero. Ela tinha um negócio... De repente, ela começa a namorar uma mulher. E depois essa mulher se transforma num homem. E daí o marido dela, com quem ela já era casada, porque daí eles viram um trisal, começa a namorar um cara e se vê gay. Tipo... A vida, ela é surreal. Ela é muito mais complexa do que pode parecer. E quando a gente pega uma historinha, a gente consegue dar esse caminho de um jeito mais... A pessoa, de repente, ela entende alguém que ela talvez não entenderia numa discussão. Mas acompanhando a história, as emoções da pessoa, ela consegue se conectar. Isso é o nosso trabalho ali. Bacana. Diogo, você quer comentar? Comenta, porque o Diogo é a nossa versão menino, né? O nosso podcast é muito parecido. Diogo, tá fechado seu mic, mas eu acho o resultado muito parecido, apesar de que eu imagino que a forma é totalmente diferente, que a gente não roteiriza, mas eu imagino que você roteiriza tudo. Mas o resultado do podcast do Diogo e do nosso eu acho muito parecido. Mas posso estar louca também. Mas eu achei muito parecido. Abre aí, Diogo, seu mic. Diogo, seu microfone tá mutado. Aí. Não, só queria falar que eu acho o trabalho deles maravilhosos e acho de extrema importância os dois. O Baseado em Fatos Reais eu acompanho lá desde o inicinho e boto muito para minha esposa ouvir. Eu já falei isso para a Shelly, que é o único podcast, minha esposa odeia podcast, mas isso eu gosto. Maravilha.
Muito bom. Mas olha, Oi. Ele travou, mas tem um ativismo no Diogo. Eu acho que a gente não pode pensar que não, só porque eu tenho uma pauta relacionada com violência sexual e a gente tem o feminismo e o Alê é negro. O Diogo tem um ativismo do afeto muito explícito. Uhum. Quando ele conta a história do pai que escondia a poesia que ele escreveu dobrada, num papel dobrado tantas vezes que ficou do tamanho de uma moeda. Porque ele dentro de um cofre, né? Dentro de um cofre. Eu não sei se ele inventou essa desgraça, se é verdade, não me interessa. Deixa eu acreditar que foi assim. É uma coisa que eu imagino os meus colegas mesmo vendo. Vai despertar na pessoa a possibilidade dela ser mais, dela não ser o que quiseram que ela fosse, sabe? Tem um lugar ali, tem uma... Isso também é se posicionar em relação às causas. Não é porque a causa... Parece às vezes que não tem uma causa que é mais importante. Tem causas mais urgentes e mais emergenciais e que causam mais mortes. Mas essa causa também é importante, porque isso vai fazer um cara, por exemplo, não bater numa pessoa depois, talvez, se ele conseguisse conectar com a própria emoção. Então, eu também vejo como um podcast que tem um ativismo ali. E é uma costura, né? Eu acho interessante isso que a Shelly falou, que é assim, o Diogo, ele fala sobre o afeto na paternidade, que é uma questão do homem, né? A dificuldade que o homem tem de ser afetuoso, e é muito difícil isso. Porque a sociedade não quer que o homem seja afetuoso, por muitas vezes diz que o homem não deve ser, o homem tem que ser frio, o homem tem várias coisas que é dita para o que o homem tem que ser. E aí, quando o homem percebe da questão do afeto, ele também é capaz de perceber outras nuances, né? Percebendo a questão do afeto que é capaz de perceber outras nuances que vão atingi-lo também. Então, concordo muito com a Shelly nesse ponto, assim, que eu acho que é um ativismo também, né? Nesse sentido, assim, é uma coisa extremamente importante. E vocês estão ali discutindo também a paternidade. Eu fui como convidada a falar no Entre Fraldas sobre violência sexual na infância, como você faz para observar e proteger as crianças, porque a nossa função, né, num país que estupra a cada 10 minutos uma mulher, e geralmente elas estão na infância, e homens também na infância, é a gente que vai ter que cuidar. Quem que está perto das crianças? Os pais, né, os cuidadores. Então, como que isso não é um serviço também, e não é contação de história? Né? Então, mas é sobre uma história que está sendo contada, recontada, modificada. Bom. Um comentário que eu acho que assim, também quando a gente conta histórias, né, porque a gente vai de uma maneira muito indireta, a gente também corre o risco, mas é um risco que é preciso se correr também, da pessoa entender como ela quer, né? Isso foi hoje, eu tava lendo algumas coisas no Twitter e eu vi um cara comentando tipo assim, super ultra conservador, e aí usando uma citação do Matrix, sabe, falando que porque o Matrix fala isso e tal, porque aí a vontade de falar, cara, acho que você entendeu errado o Matrix, porque assim, né, não é possível que você... Mas se isso acontece com histórias ditas objetivas, que são as matérias de jornais, isso acontece muito mais com as histórias subjetivas, que são as ficcionais, as narrativas, né? Então, realmente, a gente não pode ter controle sobre como a pessoa vai receber, mas a gente se prepara e tenta criar da maneira que a gente acha mais adequada, assim, para ter aquela percepção que a gente imagina. Só que como ela vai ser de fato, aí é outra história, né? A gente está na crista da onda, porque sequestrar a narrativa é a profissão. Hoje não existe mais política, não existe mais empresa, é tudo sobre narrativa, é tudo sobre a história que eu estou contando e quem ganha é a história. Parece que a verdade em si, os fatos, eles não têm tanta relevância na conquista das coisas. Infelizmente é o que a gente está observando, está muito difícil. A gente está tendo um grande esforço para aprender a sequestrar a narrativa, como certas correntes políticas conseguem fazer, porque é um negócio assim... Eu estava discutindo isso, eu não sei para onde a gente vai aqui, mas a habilidade de conseguir contar uma história e convencer as pessoas dessa história é algo, talvez uma das habilidades fundamentais dessa nossa época, porque é o privacidade hackeada lá, né? Quem viu no Netflix, ou você... A história... Gente, aqui, depois que o Queiroz foi pego na casa do advogado do Bolsonaro, e aí o advogado fez aquele suspense, e quando ele veio com a narrativa, eu fico impressionada, porque eu amo história.
Mas a história de que ele estava protegendo o Queiroz, porque ele estava ameaçado de morte pela esquerda, que queria culpar o Bolsonaro depois de assassiná-lo, é algo de uma genialidade que não tem como você vai começar a explicar que isso é loucura por onde? Como? Eu fiquei assim, eu fiquei pensando nos jornalistas dando essa notícia, porque eles têm que dizer o que o cara disse que é. Mas é tudo tão genial, porque daí o presidente fica no cargo de tipo protegido, que as pessoas querem atacar matando uma pessoa, então na verdade eu escondi tudo isso, mas é por causa da vida humana, que é uma coisa tão valorosa, para proteger alguém da morte. Então você fala assim, é genial! Verossimilhança que vai pelo ralo, né? Exatamente. Mas o que com isso? Você fala... É genial, é uma coisa pra gente aprender, né? E é isso, né? Essa habilidade de transformar. Eu tô vendo um comentário do Danilo sobre a questão da leitura, né? Das questões das pessoas que não... De ler livros, né? Acho que é do Danilo mesmo, deixa eu ver. Acho que é do Danilo mesmo. Ou da Adriana Sanches, não sei. Aqui na live, acho que é da Adriana. Que ela comentou o seguinte, que uma amiga que ela conhece fala que o filho não lê livros, mas que ela mesma não lê. Mas eu vou pegar essa pergunta para trazer uma outra reflexão. Pensando um pouco nessa ótica da narração para a internet, vocês, na opinião de vocês, vou fazer uma pergunta para o Diogo, que foi a pergunta que o Diogo fez uma vez quando a gente conversou com a Bia Bedran, que é uma super mega narradora, né, que a gente conversou há muito tempo no Entre Fraldas, e o Diogo perguntou assim, se ela achava que a internet trouxe uma nova oportunidade de se contar, do ato de contar história que estava se perdendo, se fortalecer. Então, queria fazer também essa pergunta, né, começando com o Diogo aí. O que você acha, Diogo, que a internet trouxe essa oportunidade desse ato de contar histórias se fortalecer, que na sua percepção poderia ser uma coisa que estava se perdendo? Tem um ensaio do Walter Benjamin, né, chamado O Narrador, né, que fala, no contexto da modernidade, que o homem perdeu essa capacidade de narrar histórias. Né? Ele vai construindo o argumento nesse sentido. E eu acho que hoje em dia, pelo menos no mundo contemporâneo que a gente vive hoje, alguns vão falar que são pós-modernos, modernidade líquida, de capitalismo flexível. Desculpa, eu estou na reta final do mestrado. Então, eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente está no momento em que a gente está se redescobrindo esse poder da contação de história. E como vocês falaram anteriormente, os sistemas capitalistas eles estão aprendendo com isso. Né? Que a publicidade se apropriou dessa forma de contar história, entendeu? E eu acho que a gente tem que se apropriar também, cada um com seu ativismo. Né? O Ale, achei ele com o seu, uns mais aguerridos, outros mais por baixo dos panos. Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar esses espaços da internet para poder passar mensagens boas. Né? E é isso que eu procuro fazer com relação a essa questão da afetividade. E eu acho que o mundo inteiro está redescobrindo o poder de uma boa contação de história, entendeu? Não só a contação de história da mesa de bar despretensiosa, mas uma contação de história quando você para pensar, roteirizar, entendeu? Tem muita coisa, acho que todo mundo está redescobrindo, e eu acho que principalmente iniciativas como essa que estão nessa mesa, que tem que ir tomando os espaços, né? Eu acho que a internet ela está sendo tomada por essas outras formas de contar a história. A gente tem que ir nessa onda também. Quer comentar, Ali? Eu acho que o ser humano de maneira natural, é um contador de histórias.
Eu tenho certeza que a internet ela tem servido para potencializar isso. A ascensão, o nascimento das redes sociais, para mim, tem muito a ver com essa capacidade e o interesse que as pessoas têm pelas narrativas uns dos outros. Pode ser num post que passa singelamente, como eu contando a minha egotrip, pode ser num tweet, e agora as threads vieram para trazer isso de maneira ainda mais forte, com essa possibilidade de encadear e ter histórias mais longas para serem contadas. Mas para mim, o ser humano nunca deixou de gostar de contar histórias. O que a gente sempre faz no debate é sempre aquela questão do formato, né? As pessoas leem muito pouco, os números no Brasil sempre foram números extremamente pequenos do formato livro, mas as pessoas com a internet sempre leram muito e produzem muito material textual e narrativas, quer sejam as suas, quer sejam fake news para construir as chamadas pós-verdades, quer sejam debates para se falar a respeito de algo que está sendo dito por outros. Eu acho que a narrativa, o poder de persuasão através do encadeamento de palavras, de frases, de uma narrativa, ele é algo inerente a todos nós, e as redes sociais estão aí para a construção de novas formas. E com o crescimento e com a tecnologia, ainda mais potências e formatos e mídias. Podcast com áudio, o vídeo, o texto puro também, aquele que mistura todos esses, aquele que encadeia cada um desses numa multiplataforma, que você começa um texto, clica no link, para no áudio, do áudio tu vai ouvir, vai assistir o vídeo. Então acho que a narrativa é uma coisa muito nossa, assim. É só a gente se dar conta e se acostumar, ó. Não é necessariamente ver alguém com um livro na mão, não deixar de ver isso, que a pessoa não tá consumindo narrativa, sabe? Meme. A pessoa consegue contar a história com um meme, uma figurinha conta uma história. Eu tenho as figurinhas, que é essa aqui tá dizendo isso, essa tá dizendo isso. Com algumas pessoas você já sabe, você já manda. Uhum. A gente consegue contar a história com uma habilidade. Para mim, nunca a gente perdeu essa habilidade. Talvez a gente não estivesse contando a história que algumas pessoas querem ouvir ou querem registrar como acadêmica. Mas vai lá para Teresina, que eu fui... Nossa, eu fui para um festival de teatro lá há tantos anos. Aí você vai ouvir a história do Cabeça de Cuia, que é da cidade que pegou as virgens, que não sei o que conhece Teresina, sabe? Todo mundo tem na família o pescador que conta a história. Claro, às vezes não é essa história elaborada, mas é um roteiro. Eu ia dizer, não é elaborado como o Diogo falou, pensar, mas é. Meu pai sempre foi pescador. O desgraça, pra você saber se ele tá mentindo, você não consegue. Não tem artista na família? Tem, meu pai. Então, as pessoas têm uma grande habilidade e elas adoram. Você juntou, ela adora. Tem aquela pessoa... Quem é o contador de história da família, que eu sempre fui essa pessoa, você já tem até o jeito e as histórias que você sabe que hora que você vai puxar qual. No início da jantar é a tal, depois você vai puxar a tal, depois no fim da... Quando todo mundo tá meio bêbado, você já pode soltar aquela que todo mundo vai chorar de rir, de passar mal, de ir pro banheiro. A gente gosta mesmo, concordo muito com o Alê e concordo com o Diogo também. O que a internet faz é que a gente vai dominando os meios de produção. Para mim tem uma questão muito social e de acesso, de novo. Muita gente fala que tem live demais. Eu discordo totalmente. Não tem, nem começou a ter live. Quem que tem dinheiro para conseguir ter internet para fazer uma live de 1 hora, gente? Para assistir uma live de 1 hora já é difícil. Para fazer como a gente está fazendo aqui já é difícil. E olha que eu moro sozinha em São Paulo, que tem uma internet boa, e eu tenho uma internet gigante aqui agora, porque eu trabalho com isso. Então, a gente não ouviu as histórias, a gente ouve sempre as mesmas histórias das mesmas pessoas. O que a internet está fazendo, e aos poucos, o barateamento dos celulares e da internet em si chegando para mais pessoas, a gente começa a ver histórias diferentes. Mas tem muita para ser contada. Eu acho que a gente ainda está ouvindo mais ou menos a mesma coisa. Por isso tem muito espaço para podcast. Se você está pensando em lançar um, não perca tempo. Venha para a Podosfera. Vem você também, né? Tá corrompendo os nossos ouvintes. Muito bom. Uma pergunta que apareceu nos comentários foi sobre a... Venha para a Podosfera, é ótimo. A pergunta que apareceu nos comentários foi sobre essa questão, e acho que envolve um pouco a popularização, né? O senhor A perguntou, qual que é o grande desafio de produzir conteúdo e contar histórias para o público infantil? Que é uma porta de entrada para os podcasts, mas é difícil realmente segurar um áudio de mais de 3 minutos. Depende da idade. Eu tenho uma criança de 4 anos aqui, que eu tento contar a história para ela. Assim, mais de 3 minutos para criança presencialmente já é difícil, né? Imagina você colocar o áudio, que é um estímulo só, né? Eu tento aqui fazer o meu teatro, mas presencialmente, dependendo da idade, já é difícil mais de 3 minutos.
Então, o que vocês acham? Vou começar pela Sheili dessa vez. O que você acha que é o grande desafio de produzir, contar história para criança? Eu não produzo muito conteúdo de áudio para criança. Uhum. Eu tenho meus sobrinhos, eu sou a tia que conta história, como sempre, né? E inventa história e parará. Mas eu lembrei, quando a gente estava conversando, daqueles discos coloridos. Na minha época, tinha aquele disco colorido de historinha que a gente ouvia. E ele não tinha muito mais de 3 minutos também. Então... mas eu acredito que tanto o consumo do podcast, e consumo é difícil, né? Não ver a gente como consumidor, mas no fim acaba que a gente vira. Mas entrar em contato com esse conteúdo, seja de podcast, de livro, de tudo, tem a ver com um exemplo. Você para ouvir um podcast na sua sala de quantos minutos sem fazer mais nada? Porque a gente também espera que a criança ouça a história em silêncio, assim, né? Então, a minha irmã, por exemplo, que sempre foi uma leitora contumaz, o filho dela com 8 anos, ele lê livros loucamente, porque ele vê ela sentar para ler, os dois sentam no silêncio, desde que ele nasceu. Então, também tem uma coisa de hábito da casa, de hábito das pessoas. A gente não consegue sentar. Eu gosto de podcast porque eu posso fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, acho que tem uma coisa da cultura, do hábito, do programa em si, mas por mais interessante que ele seja, a quantidade de estímulos vai fazer diferença. Como você falou, nem presencialmente virando cambalhota você vai conseguir segurar essa criança. Com certeza. E eu acho uma outra coisa que talvez possa acrescentar na questão dos podcasts, né? Que talvez a gente não tenha um recurso em casa, é colocar alguma sonorização, colocar alguns efeitos de edição, colocar algum barulhinho, alguma coisa assim. E acho que isso entra tanto para criança quanto para muitas vezes o podcast narrativo, né? Muitos que são aqueles de contar uma narrativa mesmo, épica, a gente vê muitas vezes eles utilizando esse recurso. Acho que talvez também esse tenha sido um dos quesitos que fez o podcast de narração demorar um pouquinho para as pessoas entenderem que pode ser com isso ou pode ser sem isso. Você pode inserir algum efeito sonoro ou pode não inserir, né, que você tem essas várias possibilidades, né? Então, Ale, você acha que assim, como é que você vê o impacto dessas edições no podcast narrativo, assim, você acha isso fundamental? Como que a gente pode pensar essa edição? Eu não acho fundamental. Eu gosto, adoro fazer, eu tô cada vez mais obcecado por fazer isso. Eu gosto de trazer o máximo de ambientação possível. Eu fiz um podcast falando sobre a história do Apartheid, então eu fui atrás de matérias que eu tivesse acesso ao áudio da guerrilha naquele momento, da população apavorada, dos gritos, para trazer realmente o sentimento mais próximo daquilo. Quando eu vou trazer histórias de pessoas daqui, vou tentar trazer sonoridades que lembrem comunidades, por exemplo, para trazer aquele clima que forjou o crescimento de um sambista, etc. Mas também sou apaixonado por aquela história assim, ó, de voz limpa, um Boa Noite Internet da vida. O Nigel Goodman, um comediante que ele conta, ele tem um podcast que ele diz que são histórias enfadonhas para pegar no sono, que ele só vai contando, não tem ali trilha, não tem nada. A Laurinha Lero também, com o podcast dela, maravilhosa, só conta, tu fica ali, que voz legal, ali parece que é um amigo falando perto de ti. Então eu não tenho nada de achar que um é melhor que o outro. Eu acho que o tipo de história que você quer contar, o tipo de resultado que você quer alcançar, acaba servindo para dirigir mais o que é mais ideal, talvez, né? Eu, como pretendo cada vez mais, me busco contar de maneira épica e grandiosa a história das pessoas, trazendo elementos que contextualizem o máximo possível. Adoro colocar o trecho musical, colocar os efeitos sonoros, etc. Mas também quero, em algum momento em que se permitir estar vivendo só de podcast, poder ter um outro podcast que daqui a pouco eu vou abrir o microfone e vou começar a contar uma história como se estivesse falando com um amigo, assim, sabe? Sem nada, dar play, stop e botar no ar só. Eu quero fazer uma ponte dessa pergunta com a anterior, antes do Diogo compartilhar algo que ele deve ter aí, porque quando ela fala que se a gente acredita que a edição e os efeitos fazem muita diferença, e é sobre o que você está falando, né, o quanto a gente coloca efeitos, faz toda a diferença para o resultado que você quer obter. E quando a gente fala de microfone binaural, então, que é aquele som... Para mim, a gente nem começou a usar o som ainda. A gente está começando a engatinhar. E olha que já tem o 3D, o 6D, eu não sei o que, aquele som que a pessoa passa por aqui. Porque a gente, mesmo que faça, às vezes o fone da pessoa é tão ruim, o lugar dela tá ouvindo é tão ruim que ela não consegue ter aquela experiência. Mas até para... O que acontece com as crianças? Elas já têm tanto contato com realidade aumentada, com internet das coisas,
com inteligência artificial que a gente se surpreende e elas não com algumas coisas. Porque elas já nasceram em outro ambiente. Então, acho que existe uma questão geracional. Eu fico encantada com umas coisas. Outro dia, aquele negócio do Google de você ver os bichos dentro de casa, em RA, no seu celular. Eu já vi muito RA, porque eu dirijo evento corporativo. A gente sempre usou há muitos anos. Mas em casa, poder ver um tigre aqui e brincar com o tigre. Eu tava assim, as crianças já jogam os videogames, tem isso pra eles. Normal. É tipo assim, fom. Então, a gente ainda tem muito para descobrir no mundo do áudio, faz toda a diferença. No Natal, aqui em São Paulo, teve um shopping em Higienópolis, que você, em cada andar do shopping, eu fui lá ver essa instalação. Você colocava um fone e ouvia um pedaço de uma história. Era um podcast. Você ouvia uma história e você tinha que mudar de andar para ver a continuação da história. Eram 3 partes da história. E você botava aquele fone, gente, e você estava na floresta. E você ouvia o bicho de um lado, as crianças correndo pro outro lado, não sei o que. É uma experiência de áudio que você fala assim, tirar o chapéu. Então, também para engajar mais, a gente vai ter que, inclusive, melhorar a nossa habilidade, a nossa possibilidade. É muito caro esses microfones. Eu não tenho, por exemplo, para gravar com esses microfones. Mas um dia eu vou querer. Diogo. Assim, eu acho... Fazendo essa junção da pergunta anterior do senhor com a da Adriana agora, eu acho que a grande dificuldade, eu acho que o local onde a gente tem que dar mais da nossa atenção para estudar melhor, para poder tentar melhorar, porque é a grande dificuldade na hora de contar a história, é o texto. Independente se é para criança, adulto. Eu acho que o efeito, a edição, ela vai fazer uma diferença, sim, mas ela vai fazer menos diferença do que um bom texto. Se a história ela for bem construída, né, bem roteirizada, ela vai se sustentar mesmo que, às vezes, o áudio não seja de um microfone top, mesmo que não tenha uma edição primorosa, mesmo que não tenha um efeitinho de áudio, entendeu? Então, é por isso que hoje eu conto histórias e boto lá no meu canal do YouTube, lá no Instagram, são crônicas. Eu estou me aprofundando muito nessa tradição da crônica brasileira, que é muito rica. E são textos muito no formato ótimo para a produção de conteúdo de internet. São textos curtos, entendeu? E eu acho que, sim, hoje em dia o conteúdo que eu faço em textos com uma trilha sonora simples no fundo, assim, porque às vezes eu penso que eu quero até tirar ela. Assim, é o texto. A dificuldade vai estar sempre no texto, um texto bem construído. Estou pensando. Não, é que você diminuiu. Nos últimos eu gostei mais. Ela era mais alta antes. No último ela está mais baixa, eu gosto mais. Tá bom. Já que você falou, né? Vamos dar opinião aqui. Muito bom. Mas olha, eu discordo, gente. Eu sou a chata, né? Para mim, a gente tem conteúdo... É porque você está falando no sentido de que o conteúdo é o rei. Realmente um conteúdo muito bom dificilmente será estragado pelo formato, mas pode acontecer. Em filme também. E dificilmente um conteúdo muito ruim se salva só no formato. Mas quando a gente fala de audiovisual, às vezes o conteúdo não é tão bom, mas se a performance dos apresentadores for legal, segura. Você quer ouvir por causa da voz daquela galera, você curtiu o ambiente, porque tem um clima que você gosta. Então, eu acho que as 3 coisas podem segurar. O conteúdo, o formato e a performance. Às vezes, nem o conteúdo é tão interessante, nem a performance, mas o formato é tão legal. Outro dia, um amigo meu me mandou eu não vou lembrar o nome agora. E assim, eu nem gostei tanto do conteúdo, eu nem gostei tanto do jeito que as pessoas apresentavam, mas o jeito que eles recortaram, que eles montaram, que eu falei, gente, que coisa extraordinária. Então, eu também já fui a pessoa tão apegada no conteúdo que eu falava, o conteúdo é o rei, o conteúdo dominará. Mas hoje eu já tenho dúvidas. Eu acho que tem a ver também com o projeto, né? O que você projeta fazer. Eu entendo, por exemplo, eu colocando o próprio exemplo do baseado em fatos surreais, né? Eu acho que se tivesse ali, sei lá, um monte de efeito sonoro enquanto vocês estão contando, iria tirar exatamente a ideia do podcast. Né, ali, daquele formato que vocês fizeram. Mas já teve, que tu não ouviu esse, então. A gente meteu em vários. Aí mas se tivesse muito. Um xixi de 2 minutos. Eu falei para a editora, mas gente, precisa essa quantidade. A gente já tentou. Isso que eu gosto, porque assim,
no formato do baseado em fatos reais, é como se as pessoas estivessem contando ali, você tá sentado numa mesa, e é igual você falou, é tipo assim, conta agora pra mim, o que aconteceu então? Então, assim, sabe, é esse intimismo que muitas vezes a superprodução tira, né? Essa intimidade do contar no pé do ouvido, que inserir um monte de efeito, tira. Eu acho que te coloca também na história de uma maneira, mas tira um fator que é aquela história contada ali. Né? E penso também, a gente falou de podcast de criança, né? Tem o Conta uma História, né? Que é justamente assim, tem só uma trilhazinha e é a narradora contando. E aí ela vai contando naquele formato bem tradicional, que talvez as crianças vão lembrar da professora contando, ou da mãe contando, né? Eu tô falando figura feminina porque a narradora é feminina. Então, você vai lembrar desse tipo de narrativa e a criança talvez se insira um pouco mais por conta disso. Então, eu concordo muito com a reflexão assim, que depende do projeto, e aí você tem que executar bem o projeto também. Né? Se você... Igual ele falou, não dá para pensar só no conteúdo, não dá para pensar só na edição, mas quando você faz o projeto e pensa, olha, eu tenho perna para fazer, eu tenho um super equipamento aqui, então vou fazer a narrativa, né, igual o Danilo que está nos acompanhando, né, o Danilo Battistini, que é o contador de histórias, ele faz isso, e eu adoro, né, as narrativas do contador de histórias, justamente porque é uma super produção, né, então ele tem um monte de recursos, ele traz dubladores, não é? Então, acho que cada projeto é um projeto diferente. Diferenciar, porque você falou assim, superprodução vai tirar esse pé do ouvido. Não, o que vai tirar o pé do ouvido é uma edição ruim, opções estéticas duvidosas, falta de referência, fazer uma coisa cafona, sei lá. Mas não superprodução, porque superprodução, a gente tem que entender o que é, porque às vezes superprodução, você tem estrutura, às vezes um podcast ele pode estar todo trilhado, mas se esse sound design aí foi feito por alguém que manja, é que eu dirijo vídeo há muitos anos, gente. E a problemática é mais ou menos a mesma, sabe? Você tem editor, montador, narrador. Então pode estar tudo muito bem, assim, ter gasto muita grana e tá tudo trilhado e ser um troço que é uma obra de arte. E pode ser aquela mulher lá que restaurou o Jesus lá na capela, que apareceram vários agora de novo, tipo, o dinheiro é o mesmo, o louco é que às vezes você gasta a mesma coisa, uma coisa ruim, uma coisa boa, mas aí também é o público que vai dizer, né, mas só assim, não necessariamente uma superprodução vai estragar seu conteúdo, gente, busca se profissionalizar, porque isso diferencia uma qualidade de áudio. Eu sou aquela que faz pro celular, o nosso primeiro ano é todo no celular, se você olhar a qualidade hoje do Baseado em Fatos Reais, os primeiros episódios, você quer chorar. A gente editava do jeito que dava, a Marcela editava num programa X que ela aprendeu na louca. Era o que dava para fazer. E é assim mesmo, não dá para deixar de fazer. Mas tendo possibilidade, às vezes faz uma diferença. Chega uma hora, depois de ouvir muito, você fala assim, nossa, aquele som limpinho, bacana. Faz uma diferença para profissionalizar mesmo, para o seu podcast alcançar mais gente, para ele ter mais durabilidade, sua cauda longa. Acho que vale investir em técnica mesmo. Legal. A gente caminhando quase para o final da nossa live, eu queria fazer uma pergunta que apareceu também nos comentários, que é assim, para quem está escutando a gente agora e que está pensando num projeto, está querendo fazer um podcast, qual que é a dica primordial que vocês dariam, a primeira coisa que vocês falariam para essa pessoa, para ela tirar esse projeto do papel e fazer bem, né? Fazer do jeito que ela goste, né? Porque eu acho que o principal é a gente começar a fazer do jeito que nos agrade também. Então, qual que é a primeira dica que você daria, Ale? Eu acho que é ela ter muito claro para ela sobre o que é o podcast dela. Eu acho que existiu muito esse boom da emoção, vamos fazer um podcast, vamos chamar os amigos para qualquer momento a gente falar qualquer coisa. Eu acho que isso é maravilhoso quando a intenção é essa, podcast sem temática aparente, que cada episódio muda, etc. Essa é a temática que a pessoa definiu. Quando isso é definido, eu acho maravilhoso. Agora, se aconteceu por não ter controle do processo, acho terrível. Tenha controle, não importa qual tipo de podcast você vai fazer. Porque daí, com base nisso, você vai ter o argumento. Do que eu quero falar? O que o meu podcast fala? Ou do que esse episódio vai falar? Ideia básica, de início, meio e fim.
tá? Para construir, ainda que seja uma escaleta mínima, faça uma escaleta. Saiba para onde você está indo, tenha controle. Porque as pessoas que pretendem fazer um podcast com um formato de quero que isso cresça, que isso eventualmente possa me gerar renda, que alcance muitas pessoas, que seja gostado, tem que fazer com dedicação. E eu acho que a dedicação está nisso, em saber o foco do podcast, estabelecer um argumento, uma escaleta mínima do que vai ser falado, pra gente sempre saber, sabe? Você bate o olho e todos os elementos do podcast tudo funciona. Você vê a thumbnail e o nome, sabe o que se refere, ouve o clima da conversa, do tom de voz de quem tá falando, sabe qual é a intenção daquilo ali, sabe? Se é trazer mais humor, se é trazer um clima mais intimista e mais denso, se é contar histórias mais pesadas, tudo vai conversar. É lógico que ao longo do tempo você vai melhorando tudo. Como a Sheiley falou, né? Não comece num celular, comece se tiver que começar, mas controle o que você puder controlar. Um texto bom, vou falar sobre isso, começa assim, eu vou levar a galera para onde, ou para cá, sabe? Domine essas coisas básicas que eu acho que é fundamental. Sheiley? Se a gente tiver que fazer um texto igual do Diogo para começar, nós estamos fritos. Ninguém vai fazer podcast, gente, porque é muito bom o texto. Para mim, a dica é... Só porque hoje eu acordei do contra, comi alguma coisa, não faça um podcast que você quer fazer. Faça um podcast que você vai gostar de ouvir. Não é a mesma coisa. Sabe quando você vai no teatro e você assiste a peça e fala assim, nossa, esses atores estão se divertindo tanto, que legal, né? Só que é eles que estão se divertindo. E você fala, eu queria estar entendendo um pouco mais para me divertir junto. Então, é uma coisa que você está fazendo para ouvir. Tem gente que fala, não, eu vou fazer só o que eu quero, estou vomitando aqui mesmo. Pode até ser a proposta, mas daí você guardava para você. Por que você ia publicar num feed teu trabalho que dá trabalho? Então, acho que isso tem a ver com o que o Ale falou, planejar um pouco. Claro que eu e a Marcela nos divertimos fazendo, porque é um projeto que a gente gosta. A gente acredita muito nessa história de conectar as mulheres pelas histórias e dessa pluralidade, e de que isso faz diferença na vida das pessoas, porque faz na nossa, porque a gente gosta de ouvir, e porque a gente ouve muito nossa audiência. A gente ouve muito, porque podcast é sobre comunidade, é sobre ficar juntinho, e ele é de nicho. Tem 4 podcasts no mundo sobre o Nicolas Cage, ele faz parte. Então, se você falar, vou fazer um podcast sobre lóbulo de orelha, vai ter gente que vai escutar. Mas você tem que ser fiel ao lóbulo da orelha, ou ao que você pode mudar todo dia, mas é um podcast, é um produto artístico, gente. É para alguém consumir, escutar, se relacionar com aquilo, criar uma relação com aquilo. Então, ouvir muito a audiência. A audiência nos ensina o tempo todo. A gente melhora muito. Produzir conteúdo para a internet é ralação. Você vai errar. Quem não está errando é porque não está fazendo. Você vai errar, você vai falar uma coisa errada, um termo errado, você vai ser corrigido. Então, você vai aprender essa humildade, ser corrigido, melhorar no próximo, pedir desculpa, tirar do ar se você fez uma besteira muito grande. E é uma resiliência. Então, você tem que amar o negócio, o propósito da coisa, senão você não vai ter resiliência. Mas tem que lembrar sempre que é para uma pessoa, né? A gente fala sempre do primeiro ouvinte nas oficinas. Tem um ouvinte ideal para quem você tem que imaginar ele na sua frente. Você tem que ter mais ou menos desenhado quem vai ser o primeiro ouvinte. Se você pudesse pensar, para quem que eu estou fazendo isso? Isso tem que estar sempre na sua mente, né? Para quem que eu estou fazendo isso? Para você poder arrumar o percurso. Diogo? Bom. Posso falar? Vai lá, pode falar. Bom, é uma dica boa que eu posso dar para quem está começando ou planejando fazer um podcast, é fazer um piloto que você goste e mendigar feedback. É isso, principalmente por quem já produz, entendeu? Então tem o grupinho no Facebook, você mendigue feedback. Eu acho que é a melhor forma de você fazer o seu projeto inicial crescer. E assim, a comunidade do podcast, ela é muito, assim, pelo menos as experiências que eu tive foram muito boas, entendeu? E mesmo que possa existir alguém que vai falar, não tem tempo, às vezes a pessoa não tem tempo realmente, mas sempre vai ter um que vai te dar um feedback, entendeu? Então é isso, eu acho que é uma dica muito boa, mendigue feedback. Mendigue, a gente tem um grupo de mulheres podcasters, que tem até a hashtag Mulheres Podcasters,
E sempre que a gente descobre um podcast de uma mina, a gente já põe lá no grupo. Se a pessoa quer entrar, ela já entra. E aí, você pode fazer qualquer pergunta. Tipo assim, qual microfone eu uso para não sei o quê? Meu Deus, me perdi na edição. Socorro, o que eu faço? Sabe aquelas perguntas iniciais difíceis? Tem grupos para... Eu não sei se os homens têm um grupo específico, mas a gente tem um grupo específico onde uma literalmente vai pegar na mãozinha da outra, vai dizer, miga, vem por aqui que aí vai facilitar a sua vida aqui. Nossa, eu descobri tal coisa que está me ajudando. Então, são pessoas que estão colaborando muito umas com as outras. Não precisa ficar sozinho. Vai com o pratinho, como disse o Diogo, que você vai encontrar uma comunidade pronta para te receber. Eu acho muito legal isso. Eu acho que todos falaram de certa forma também essa questão da comunidade mesmo, né? De ser uma coisa coletiva até. A produção do podcast, né? Ela te insere em um meio. Pode ser no meio relacionado ao tema que você produz, pode ser no meio relacionado ao podcast em si. Então, estando nesse meio, ele vai te dar, vai te alimentar, né? Então, eu acho que também uma dica importante que entra em tudo que vocês falaram é isso, né? Se insira. Você vai começar a produzir seu podcast, então vai lá, procura quem faz um podcast semelhante, troca ideia com ele, procura alguém que pensa que também faz alguma coisa no tema semelhante, você vai se aproximando também, porque isso vai não necessariamente é fazer o primeiro é um outro processo, mas vai te motivar a continuar, que também é um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande dos podcasts não é necessariamente só começar, mas continuar. E o continuar, eu acho que uma das coisas importantes para continuar é você se sentir inserido em alguma comunidade e essa comunidade ir te retroalimentando, né? Te alimentando com pauta, te alimentando com formas de produção, te alimentando de maneira que você se sinta cada vez mais motivado a produzir. Porque quando a gente produz para as pessoas. E eu concordo totalmente com o senhor A. Não, grupo de homens podcasts, não seria um bom lugar para se estar. Não, e, gente, a gente é uma comunidade muito legal, porque tem o iPod, por exemplo, dos mineiros, tem o do Espírito Santo. Quando a gente consegue ir nos festivais, é muito divertido. Tem a Fila do Pão, que é um festival que rolou em São Paulo esse ano, das pessoas que nunca são chamadas para festival nenhum, porque são podcasts pequenos, e nos festivais só vão os mesmos. Aí eles falaram, dane-se, todo mundo quiser participar, vai participar. Foi um festival ótimo no teatro. Então é isso, você vai organizando a galera e fazendo as coisas, aprendendo uns com os outros, e isso é show. Realmente é o que ao longo da coisa, vai nos dando energia, nos dando gás, né? A comunidade é fundamental. Esse ano também começou, a gente teve o primeiro encontro, festival dos podcasters negros, aí reunimos uma galera em lives no YouTube, a gente tá com um grupo no WhatsApp, sempre se ajudando, uns participando do podcast um do outro, dica de como gravar à distância, a gente se alimenta, se impulsiona, isso é ótimo, é fundamental. Muito bom, gente. Muito obrigado. Foi muito bacana. Eu vou deixar esses minutinhos finais para cada um, para se despedir, para dizer as palavras finais, para falar como é que as pessoas vão te seguir nas redes sociais, encontrar o podcast de vocês. Então, pedir para vocês falarem. Vou começar em ordem alfabética de novo. Então, começando pelo Ale. Fala aí para a gente, Ale, as palavrinhas finais e como as pessoas te acham aí. Eu só quero agradecer muito estar aqui, maravilhoso debate, gostei muito de falar e conhecer um pouco mais dos meus colegas podcasters que estão aqui, uma grande satisfação mesmo. Por favor, ouçam muito podcast, todo mundo que está aqui ouvindo, acho que já são apaixonados, mas continuem alimentando essa maravilha, essa paixão que nós temos, e ouçam o Negro da Semana, vocês me acham no @Negro da Semana em todas as plataformas, e @Ale Garcia também em todo lugar, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Sigam esses dois arrobas e vocês vão ter acesso a tudo que eu ando produzindo aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ale. Diogo? Obrigado por me convidar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e quero convidar todo mundo a me seguir lá no meu Instagram, que é Diogo Braga Crônicas. Nos feeds, normalmente é Braga Crônicas. E é isso. Estou no podcast Entre Cláudio também, as minhas sobre paternidade, as minhas sobre paternidade também saem lá também, né? De vez em quando. E é isso. Gostei muito de estar aqui, gostei principalmente das discordâncias. Eu acho que a gente cresce
ouvindo as opiniões das outras pessoas, né? Então, obrigado. Eu acho incrível como a gente é capaz de encantar a audiência de tantas formas diferentes, né? Então, estou ali, Sheili, BF Surreais, baseado em fatos surreais. Lá você vai ouvir muitas histórias surreais, divertidas, às vezes sérias. Ele é realmente para você se divertir, passar um tempo bom e refletir sobre você, sobre a sua vida. Tem história de medo. E agora, em agosto, a gente vai fazer BFS todo dia. Então, vamos entrar todo dia às 9 da manhã gravando ao vivo e já sai no feed no dia seguinte. Gostei muito de estar aqui. Pena que a gente já estava com a passagem comprada. Nós temos que ir no ano que vem, vai ter que ser presencial. Apareçam lá. E se você tem uma história surreal para contar, manda pra gente. Nós contamos histórias de mulheres, mas já tivemos um especial com histórias de homens, mas não quer dizer que o público seja só feminino. Pelo contrário, nós temos um público masculino, né? Um público de homens que se definem como homens muito grande e que contribui muito com essa comunidade, porque tanto as mulheres têm essa ideia, às vezes, de que elas não são ouvidas, que a história dela não teria um espaço, mas os homens também, às vezes, acham que as mulheres são todas iguais. E ali eles descobrem que não. Então, pode ser uma imersão para você aí que está querendo conhecer um pouco mais desse universo das mulheres de uma forma um pouco mais íntima. Obrigado, Sheili. Vou terminar falando de mim também. Se vocês quiserem... Tá com mudo de novo. Nada. Não fui, nem encostei em nada. Foi por um Grêmio. E a minha que hoje é um dia fora do tempo. Pois é. Então, se vocês quiserem me seguir, nas redes sociais é @MarceloCafieiro em todas as redes. Mas eu produzo Entre Fraldas, no Twitter é @efraldas, no Instagram é @entrefraldas, pode procurar lá no feed. A gente produz podcasts relacionados à paternidade. Nós temos alguns episódios que a gente produz até num formato narrativo. O principal dele foi a série que a gente terminou de publicar no início de janeiro desse ano, que foi a série Paternidades, que a gente buscou artistas de circo para conversar sobre a paternidade deles. Então eles relataram e a gente foi costurando essas histórias. Então essa foi a experiência que a gente fez nesse formato e a gente quer continuar fazendo esse formato. Estamos com projetos aí para frente sobre esse formato do Paternidades, querendo contar histórias de outras formas de paternidade, né, que são fora do que a gente está habituado a ver na grande mídia. Então, se vocês quiserem, eu sempre falo que o Entre Fraldas, ele não é necessariamente voltado para paternidade, mas ele é voltado para a sociedade do amanhã, porque afinal, é sobre criação de crianças, e crianças são a sociedade do amanhã, você pensar a sociedade do amanhã. Então o Entre Fraldas tem um pouco voltado para esse sentido, por isso a gente fala sobre vários assuntos relacionados a essa questão. E agradecer demais ao iPod essa oportunidade da gente estar aqui conversando, foi muito bacana, agradecer a todo mundo que está aí ouvindo, foi muito bom conversar com vocês, triste também por não termos tido o evento presencial, mas conseguimos, né, fazer esse momento de conversa aqui e agradecer a todos, agradecer a Karen que tá aí junto com a gente, obrigado a todos vocês e uma boa noite, muito obrigado. Meu Deus. Karen Musa! Oi, gente, voltei aqui um pouco. Eu tô muito feliz com esse papo, foi muito bacana, gerou uma conversa muito, muito legal nos comentários. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que a comunidade... Tem um banner sobrando aqui que tá me distraindo, gente, peraí. Pronto, melhor. Então, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que o pessoal mandou, mas teve uma conversa muito rica e muito legal nos comentários, então, assim... vocês, meus queridos, que trouxeram essa conversa pra gente, dá uma olhada nos comentários depois, responde pessoal, a gente recebeu muito carinho e a gente está muito feliz. E então eu coloquei aqui embaixo as nossas redes sociais e o site do iPod para vocês seguirem, assinem nosso canal, e a gente já está planejando a próxima live, a gente não está com a data confirmada ainda, mas assinem o canal do iPod,
youtube.com/oipod, que vocês, lindos, nossa audiência maravilhosa, conseguiu permitir que a gente personalizasse esse link na última live. Então, continuem assinando o canal para ficar de olho e assinem as nossas redes sociais, que a gente vai divulgar assim que a gente tiver a data, a próxima live. E a gente o nosso planejamento é ter pelo menos uma live por mês até o fim do ano. E essa live vai continuar disponível no YouTube, assim que, quando a gente encerrar aqui, vai levar um tempinho para o YouTube processar esse vídeo, mas depois vai ficar disponível para sempre, né? Internet. E a gente também vai disponibilizar o áudio no nosso podcast. Então, muito obrigada, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.